Desde que a gente começou a trabalhar com essa ideia do blog Terceira Margem, eu me questionei muito sobre o conto. Inclusive voltei a ler o conto para relembrar que eu tinha lido há muito tempo e cheguei a algumas conclusões assim minhas, porque eu acho que o autor, ele, de uma maneira genial, ele teve a inspiração, assim, a habilidade de deixar uma grande parte da história em aberto, né? A famosa obra aberta, né? Então ele transforma você, leitor, na verdade você é um coautor, né? Na medida em que ele te obriga a imaginar coisas. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas que indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Publicado em 1962 no livro Primeiras Histórias, o conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, é um dos contos mais enigmáticos e importantes da literatura nacional. Narrado por um protagonista sem nome, o conto nos apresenta uma história familiar muito peculiar. Um pai que opta a viver sua vida em uma canoa sob a superfície de um rio, abandonando assim sua família. Meu ponto de vista sobre esse conto, ele vai ser mais subjetivo agora, porque a gente tem tudo aquilo sobre o que seria a terceira margem e tudo mais, mas eu acho que no momento, até por causa do ponto da minha vida no qual eu tô, eu peguei muito mais a coisa do pai com o filho, né? O filho que... toda a história ela é contada pelo ponto de vista do filho, né? E ela fica entranhada dessa visão que ele tinha exatamente com o pai dele. Então, foi o que eu mais senti do começo até o final, nessa última leitura do conto, foi a sensação dele quando o pai dele se vai, uma coisa meio de família mais séria, antiga, dele não ter uma forma de se aproximar muito do pai dele quando ele está indo embora. E depois ele ficando, né? Ele mantendo o pai dele como uma base para a vida dele, ele mantendo aquela imagem do pai dele, querendo sempre estar próximo, a família vai se desfazendo, vamos dizer assim, saindo daquele local geográfico, né? Cada um por seu lado, as pessoas vão superando isso. Mas a imagem do pai dele é grande para ele, assim, sempre lá, nunca atingível, assim, mas também nunca indo embora. Então tem muito aquilo do querer se aproximar do pai. Bom, Terceira Margem é um conto muito interessante, né? Porque ele te permite ter vários tipos de interpretações diferentes. Dentre essas interpretações, a que mais chamou a minha atenção, que mais ficou evidente, né, quando eu estava lendo, foi que o distanciamento, o rio, o bote em si, ele representa, na verdade, um distanciamento emocional, que algo aconteceu nesse meio tempo, né? Que fez com que ele se distanciasse da família. E a família tenta chamar, tenta buscar, tenta ir atrás, tenta ter algum tipo de contato. Diversas coisas vão acontecendo, né? Que nem o nascimento do neto dele, o casamento da filha, enfim. E ele nem sequer olha para a família, né? Então é como se ele tivesse inerte ali, é como se ele tivesse totalmente imune a qualquer tipo de sentimento. Né, como, por exemplo, no caso de uma depressão, né, ou uma tristeza muito profunda, ou de repente até algum outro tipo de transtorno psiquiátrico. Né. A cada nova leitura, o conto parece nos contar uma nova história, de pormenores e tons diferentes. Abandono, solidão, herança, uma história sobre vida e morte, sobre relações humanas, sobre encontrar suas motivações, sobre medo ou sobre identidade. Guimarães Rosa nos presenteia com um espelho que reflete de modo acertado cada conflito do leitor, a cada leitura e a cada novo desafio. Então eu acho que é uma visão muito pessoal minha e acho que também essa visão pode mudar dependendo do seu momento de vista. Hoje, para mim, Terceira Margem, ela pode ser representada por duas palavras, lacuna e busca.
lacuna. Isso que a gente sente na vida da gente, né? É o famoso qual o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz com a minha vida, né? Por que eu levanto todo dia e vou trabalhar? E a gente questiona a rotina, inclusive, né? A rotina do trabalhar apenas para sobreviver, né? E a gente sente que talvez esteja faltando alguma coisa, né? Bom, terceira margem, né? Se você for pensar no curso de um rio, você teria uma margem de um lado, do outro lado você teria outra margem. E essa terceira margem, na verdade, é uma coisa inexistente, né? Então, também é uma coisa simbólica, é uma coisa que, teoricamente, não está lá, né? Assim como ele, como personagem, poderia também. Ele estar lá sem estar lá seria alguma forma de ausência dentro dele mesmo, dentro da vida dele, uma falta de significado, uma falta de emoção, uma falta de conexão dele com as pessoas ao redor. Como uma pessoa depressiva mesmo, que de fato ela vive, parece que só de corpo físico, mas ela não está de fato lá, a cabeça dela está em outro lugar, né? Eu acho que um dos pontos maiores para mim agora seria a vontade de se atingir o pai, de se atingir aquele ser, assim, de ser como ele, de estar próximo dele, mas a impossibilidade de se chegar nele pelo que a vida tem que ser. Não existe motivação para ele ter saído, não existe nada que você possa dizer, não, é isso exatamente. Não, tinha que ser assim, e ele foi, enfim, é ele tentando se reaproximar do pai e no final tentando ser como o pai. E vendo que ele não pode chegar mais próximo do pai dele, nem ser o que o pai dele foi. E você vê que no decorrer do conto inteiro, a pessoa que mais se preocupa com ele, né, enquanto as outras vão tocando sua vida, a mãe chega a um ponto que não quer mais saber e ela acaba se afastando, acaba indo embora. A pessoa que mais se preocupa e que fica lá praticamente até o final é o filho dele, né? E é quem acaba quase que assumindo uma herança. Então, se eu fosse até para um lado meio psicanalítico, ele conseguiu quebrar um ciclo, mas no final ele quase acabou indo pelo mesmo caminho que o pai. Então também poderia ser uma carga emocional que é passada de pai para filho, né? Também poderia ser um ciclo, né, dessa carga emocional. E a busca é o ato próprio em si de sair à procura da coisa, né? De sair remando sem destino, né? Aí me lembrei de uma coisa muito interessante que me remeteu assim nesse sentido, a geração beat, né? Que tinha essa coisa de sair pro mundo também, de sair, né? Em carroceria de caminhão, de carona, né? Buscando, né? Eles não sabiam o que eles estavam buscando, né? Kerouac falava assim, sabia que em algum ponto do caminho a pérola lhe seria ofertada. Mas que pérola é essa, né? É a liberdade, é a paz de espírito, né? É a plenitude, é a consciência. Então, eu sinto assim, terceira margem, uma abertura muito grande para você completar o conto na sua cabeça, né? Completar a história na sua cabeça. E nesse sentido, acho que para cada um existe um conto, terceira margem. E o personagem principal, para mim, nesse sentido, é o filho, que fica tentando interpretar, né? Talvez aí o filho sejamos nós, né? Tentando interpretar todos esses mistérios que existem, né? E até o ponto dele chegar ao extremo de se oferecer para assumir a carga que ele acha que é uma missão que o pai tinha se imposto, uma carga, um peso que ele carregava. Fala, pai, você já está velho, deixa que eu fico no seu lugar, né? Mesmo sem saber o porquê, né? Então isso para mim mostra bem assim que o personagem principal não é o pai é o mistério, é a ausência, né? A descrição dos sentimentos do filho talvez seja muito interessante no conto, talvez até mais do que a história em si. A terceira margem não se revela,
Ela é coletiva e também individual. Ela se faz presente pelas necessidades particulares. É a bivalência de um universo macrocósmico diluído no microcósmico pessoal. Tal qual o conto se reinventa também esse nosso espaço. O coletivo Terceira Margem, plural, individual, necessário, livre e fortificado pela essência de cada um que o compõe. Este é o primeiro vídeo do canal Máquina do Mundo, o meu espacinho aqui no coletivo. E faço desse vídeo uma ode à literatura brasileira, um convite a Guimarães Rosa e uma enorme saudação a quem nos visita. Nos acompanhem e busquemos essa terceira margem.